Xará, você que está na linha, deixa eu fazer uma pergunta. O São Paulo já tem uma posição sobre quem dirige o time? Além do Wagner Mancini? Ou vai ser o Mancini mesmo? A tendência é que o Mancini seja o treinador do São Paulo. O São Paulo agora busca alternativas, né? Busca nomes aí no mercado. O nome que eu ouvi assim nos bastidores, é claro que isso a gente tem que ser muito criterioso e muito cuidadoso, porque o Cuca acabou de sair do São Paulo, acabou de pedir demissão do São Paulo. Mas você sabe como é que é a paixão das pessoas que ficam ali próximas ao presidente, conselheiro e tudo mais. O telefone bomba depois de uma derrota, como foi a de ontem no meu caso, né? Então, assim, eu ouvi, assim, tem muita gente já olhando com carinho para o Thiago Nunes, que é um cara que fez o Atlético Paranaense, outros que defendem, de repente, uma inovação com o Fernando Diniz. São nomes que são sempre sugeridos ao presidente, mas ainda, claro, é tudo muito recente. O Cuca acabou de pedir demissão. Então, assim, não existe assim, ainda nomes de consenso para o São Paulo chegar e colocar o norte. Evidentemente, o Mancini é o mais credenciado para assumir o time nesse momento, porque ele é treinador e porque ele já fez isso esse ano, se a gente for lembrar, no Campeonato Paulista. Mas eu quero deixar bem claro também uma situação que, assim, o que eu ouço muito nos bastidores do São Paulo em relação ao Cuca é que o São Paulo tem um perfil de jogadores e o Cuca tem um perfil de jogo, que não estava casando isso ultimamente. Mas, ao mesmo tempo, até para olhar um pouco para o lado do treinador, né, do trabalho do treinador, se a gente pensar, até antes da Copa América, não existiam Juanfran e Daniel Alves. E, de repente, o São Paulo foi ao mercado e fez uma grande tacada e contratou o Daniel Alves e trouxe também o Juanfran, que é um jogador de nível internacional. E aí o treinador tem que encaixar esses jogadores num sistema de jogo que ele trabalhou durante a Copa América e sequer pensava em ter esses jogadores. Então, tudo isso você coloca dentro de um caldeirão, quando começa a ferver e você não tem um resultado, dá uma diferença e outra de pensamento. A direção quer o resultado, cobra do trabalho do treinador, e o treinador se sente sufocado, e aí no caso do Cuca ele preferiu hastear a bandeira branca ali e pedir a demissão. Uma pergunta, eu até imagino a resposta, mas a associação das pessoas vai ser imediata. O Rogério Ceni, segundo informaram os colegas de Belo Horizonte, não deve permanecer ainda hoje, deve sair a decisão do Cruzeiro. No mesmo dia em que o Rogério pode sair do Cruzeiro, o Cuca sai do São Paulo. Tem alguma chance do Rogério voltar ao São Paulo com o Leco presidente? Menos 80 chances. Tá. Tô pensando aqui num poema. Flamengo amava o Abel, que amava o São Paulo. O São Paulo chegou a sondar o Abel nesse ano, né? Caiu a linha do André Hernan. Você começou a declamar, ele não aguentou. Que amava o Fluminense, que já amou o Cuca em 2009, talvez não ame mais o Oswaldo hoje. Talvez tenha uma dança de cadeiras. Os caras já começam a falar do Oswaldo, né? Opa, o Oswaldo, não, mas o limite do Oswaldo é hoje, hein? O problema é que há uma informação de que o caldeirão do Fluminense está fervendo mesmo. E essa dança de cadeiras é perfeitamente especulável pela realidade do futebol brasileiro. Claro, nós estamos em setembro, dia 26 de setembro. Quer dizer, eu vou mais além. O campeonato termina em dezembro. Na questão do Fluminense, teria inclusive sido comunicado ao Oswaldo e ao grupo de jogadores que se não vier um resultado hoje contra o Santos, eles vão mudar. Olha aí. Agora, Fluminense que já amou o Cuca, mas fala, quer ver? Que já amou o São Paulo, que já amou o Ceni. Você está quieto aí, você tá tranquilo. Tô tentando. Qual é o nome cogitado? No Fluminense? Especula-se, inclusive, a volta do Fernando Diniz. Mas calma, gente, o Fluminense está concentrado, tem um jogo contra o Santos, deixa eles quietos lá se concentrarem para fazer um grande jogo hoje à noite. É tudo especulação, se o Oswaldo estiver vendo, é especulação. Até porque o Oswaldo é um cara fantástico. Exato. E essa especulação que eu acho muito curioso no futebol. Você prestou atenção? O André Hernan traz a informação imediatamente, praticamente, quando ela sai. Você já tinha dado a manchete, você não quis cravar, mas você tinha ele tinha um sentimento. Não, de que alguma coisa podia acontecer hoje. Aí, a diretoria do São Paulo, eu estou quase repetindo as palavras do André Hernan. A diretoria do São Paulo diz que deu ao Cuca tudo o que ele pediu. E até o que ele não pediu. Na outra entrada. Nos bastidores do São Paulo, comenta-se que o time do São Paulo tem um estilo e o Cuca tem outro. Pô, o Cuca tem tudo que ele pediu ou não tem? Alguma coisa não combina, né? Não. Xará, suas considerações finais aqui no Seleção.
Não, essa questão do que o Kleber colocou, e aí eu volto, né, naquele ponto que eu acabei de colocar para vocês, que antes da parada da Copa América não tinha Juanfran e Daniel Alves, né? Então, assim, aí o Cuca teve que encaixar esses jogadores, eu teria essa missão de encaixar esses jogadores no momento em que tinha que ter o resultado, e um monte de lesão também dos jogadores principais. Então, fica complicado também para o treinador ter toda essa pressão em cima do trabalho dele. Então, por isso o Cuca também decide, então, abandonar o trabalho e decide sair do São Paulo. No São Paulo que agora vai enfrentar o Flamengo, e é curioso também uma situação que a gente pode colocar, que poderia se repetir como aconteceu com o Palmeiras, eliminação para o Grêmio na Libertadores, depois a demissão do Felipão após a derrota para o Flamengo. Então, o São Paulo poderia até repetir o roteiro, mas aí o Cuca, repito, decide antecipar toda essa situação, por ele entender também que não daria conta desse time do São Paulo aí, de fazer o time jogar no restante da temporada, e havia muita pressão em cima do trabalho dele. Só uma curiosidadezinha, amigo. Você deu 2 vezes essa notícia, André. Não há uma sugestão aí nos bastidores de que a chegada do Daniel e a chegada do Juanfran tenham desagradado ao Cuca, não é isso não, né? Não. O que dificultou o trabalho dele, e isso visivelmente, foi que assim, ele tinha feito um planejamento de um time com uma característica, tinha pedido alguns jogadores que o São Paulo atendeu, mas que de repente chegaram jogadores do tamanho do Daniel Alves e do tamanho do Juanfran, para ele ter que encaixar no time. E até você conseguir encaixar esses jogadores e você conseguir ter um resultado, a pressão fica toda pro lado do treinador, porque aí fica aquela situação, né, Kleber? Poxa, você tem um time estrelado, um time ótimo, agora a culpa é do treinador. Então o Cuca sentiu essa pressão, né? Meu caro André Hernan, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui.